queria que você prestasse atenção. O tema dessa mensagem que vamos utilizar é esse tema: o princípio do quê? Da honra. Então vamos para a primeira de Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Vamos começar com esse texto, com essa leitura bíblica, para que a gente introduza a nossa pregação. 1 de Pedro, capítulo de número 2. Se atente para o que Deus irá dizer, falar hoje aqui. 1 de Pedro, capítulo de número 2. Olha que interessante e importante esse versículo, que simplesmente fala tudo o que precisamos ouvir. Aliás, tudo que vamos comentar hoje aqui, esse texto ele introduz muito bem, né? Falando de honra, vamos então observar esse princípio, o princípio de honra. Quem está atento aí, diga amém. E quem está animado aí, dê um glória a Deus. Ó, isso, ó. Vamos lá, versículo 17, gente. O que diz aí? Consegue ler comigo, todos vocês ou não? Então vai no 3, 1, 2, 3. Honrai a todos, amai fraternidade. Vamos de novo, engasgou tudo aqui. Vamos de novo, 1, 2, 3. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Então o princípio de honra é algo estabelecido por Deus. Diga, o princípio de honra é estabelecido por Deus. Diga, honrar é coisa de Deus. E nós precisamos, irmãos, viver, praticar o princípio de honra. Então veja bem, antes de prosseguirmos avante, eu quero explicar o que significa honrar. O que significa honrar? O que significa honrar uma pessoa? O que significa honrar? Anote, honrar significa, ou honrar, sabe o que significa honrar? Honrar, diga, é respeitar. Então quando você respeita, você honra. Diga, honrar é mostrar consideração especial. Diga, honrar é perceber, é assistir, é cuidar. Diga, honrar é reconhecer o valor, é estimar, é reverenciar, não apenas pelo mérito, mas pela posição. Muitas pessoas acham que honrar é só, presta atenção na minha colocação, muitas pessoas pensam que honrar é só no dia do aniversário daquela pessoa, levar e dar um presente. Honrar não é só dar um presente no dia do aniversário, no dia do aniversariante. Honrar não é pegar o seu pai hoje e levar ele para uma churrascaria para comemorar o Dia dos Pais. Não é só isso. Honrar não é só você, no Dia das Mães, chegar com flores ou presentes, ou uma joia, e dizer, mãe, olha que eu comprei para a senhora. É um presente do Dia das Mães. Não é só isso. Mas tem muitos que só param nisso. E ficam só nisso. É interessante que as pessoas só lembram do valor que a pessoa tem numa data comemorativa. Já ouviu alguém dizer assim, Dia dos Pais é todos os dias, Dia das Mães, não, todos os dias, né? E se prestar atenção, é fato, é verdade. Agora é claro que tem um dia do ano que você enfatiza mais isso, né? Se dedica mais a isso. Mas o que eu quero que você entenda é que honrar não é só presentear,
não é só reverenciar a pessoa, considerar a pessoa numa ocasião especial dela ou do dia dela. Está entendendo? Honrar está muito mais além do que dar um simples presente. Honrar, como eu disse, é respeitar. Honrar é mostrar consideração especial. Honrar é perceber, é assistir, é cuidar. Honrar é reconhecer o valor, é estimar aquela pessoa. Honrar é reverenciar aquela pessoa. E não só pelo mérito, mas pela posição. Amém, igreja? Então honrar é isso, não é só pelo mérito que ela tem, mas é pela posição que ela ocupa. Eu vou te fazer uma pergunta: pai e mãe têm uma posição? Pai e mãe é uma posição que deve respeito? Que deve reverência? Que deve ser assistido o tempo todo? Que deve ser considerado? Que deve reconhecer o valor? Sim. Tanto é que eu estou falando do princípio de honra. O que eu estou falando? E nós estamos aprendendo o que é honrar. E eu disse no início desse culto que honra é algo estabelecido por Deus. É algo profundamente bíblico. E quem não honra, não está cumprindo um princípio, que é um preceito, lei de Deus. Então eu não posso esquecer disso. Eu preciso praticar a honra a quem quer que seja. Vou repetir, não só pelo mérito, mas pela posição. Então, pai e mãe ocupa uma posição. Quem entende, diga amém. E aí eu preciso que você entenda, Deuteronômio capítulo 5. Irmãos, eu falei do livro de Deuteronômio 5, foi? Olha bem o que está escrito. E isso aqui é muito profundo, hein? Deuteronômio 5. Quem já achou, dê um glória aí. Aí, ó, viu? Tá vendo? Vamos lá? Versículo de número 16. Tá pronto aí? Olha que bonito o texto, hein? Honra, olha a palavra honra aí, ó. Isso é mandamento, não é? Não é um dos 10 mandamentos? É. Vamos lá. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Diga amém. Irmãos, quantos filhos, e eu preciso falar isso muito seriamente, quantos filhos estão debaixo de maldição porque se rebelaram contra os pais? Vou repetir. Quantos filhos que estão debaixo de maldição porque se rebelaram contra os pais? Rebelar contra os pais é altamente amaldiçoador. Pegou isso ou não? Rebelar contra os pais é altamente amaldiçoador. Quer uma vida longa? Quer uma vida próspera? Honre o teu pai e honre a tua mãe. Por quê? Porque ele ocupa uma posição de honra. E ele precisa ser honrado. É mandamento de Deus. Honrar o pai, honrar a mãe. Isso é um princípio. E eu preciso praticar isso.
Quer ver uma outra coisa? Honra figuras de autoridade. Honra figuras de autoridade. Quer ver? Abre aí. 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Honra figuras de autoridade. 1 Timóteo capítulo 5. Se atente para isso. 1 Timóteo capítulo 5. Quem já achou? Olha bem, 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 17. Qual é o versículo? 17. Olha o que está escrito: os presbíteros que governam bem sejam estimados, honrados, por dignos de dupla honra. Olha aí, não é só uma simples honra, mas é uma dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na o quê? Doutrina. Irmãos, veja quão importante é honrar aqui os presbíteros, no caso são os pastores. Olha como é importante honrar os pastores, aqueles que nos falam as palavras de Deus. Diga amém. Ou figuras de autoridade. Você sabia que o presidente do Brasil, o Bolsonaro, ele está numa posição? E sabe o que a Bíblia diz ou pede para a gente fazer com relação a essa autoridade? O quê? Honrar. Temos de honrar. Alguns não engolem o Bolsonaro, e daí? Mas qual é a nossa missão? Papel? Honrar, reverenciar. O que é honrar? É respeitar, é mostrar consideração especial, é perceber, é assistir, é cuidar, é reconhecer o valor, é estimar, é reverenciar. Isso é honrar. Ele é uma figura de autoridade? Então precisamos honrar. O teu chefe, o teu superior lá no trabalho, o teu coordenador, ele não tem uma posição, não está ocupando? Não é uma figura de autoridade sobre a tua vida? Onde você presta contas? Aí, o que eu tenho que fazer? Qual a minha obrigação? Honrar. Gente, isso é muito sério. Muito sério. E honrar aqui, está dizendo os presbíteros, os pastores, isso é muito importante. Nunca desonre um servo de Deus. Você é um servo de Deus, tem uma posição. Ai daquele, diz a Bíblia, que tocar no ungido. Você é ungido, eu sou ungido. Pior besteira que faz é a pessoa que se mete a besta com crente. Se tocou no crente, irmãos, tocou na menina dos olhos de Deus. É impressionante isso. Tanto que é verdade que essa questão de honrar figuras de autoridade, que lá em Provérbios 27, vá para lá por favor, Provérbios 27, diz algo muito importante aqui, eu quero ler com vocês. Provérbios 27. Provérbios 27. Quem já achou Provérbios 27? Ok. Vamos ler aqui o versículo de número 18. Consegue ler comigo ou não? 1, 2, 3. O que guarda a figueira comerá do seu fruto. Olha agora. E o que vela pelo seu senhor será honrado. Quem honra
será honrado. Para Deus não funciona nada de graça. Deus sempre retribui, sabe? Abençoa. O princípio, por exemplo, do ofertado dizimar. Quando eu dou, a palavra de Deus diz que Deus me honra, Ele me devolve, Ele me abençoa. Porque eu estou honrando. Se você honra, Ele te honra. Honra ao Senhor com os teus bens, diz a Bíblia, e te fartarás. Então quer dizer, quando eu honro, eu serei honrado. Quem cuida do seu Senhor será honrado. E aí eu vou mais além. Honrar o cônjuge. Será que isso é bíblico? O que é honrar? Diga, respeitar. Diga, mostrar consideração especial. Diga, honrar é perceber. É assistir. É cuidar. Diga, honrar é estimar. É reverenciar. Diga, honrar é reconhecer o valor. Com relação ao cônjuge, como é que fica isso? Vamos para a Bíblia. 1 de Pedro 3. 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro 3. Versículo de número 7. Estão prontos para ouvir ou não? Qual é o versículo? 7. Igualmente vós, maridos. Que bênção, hein? Quem é marido? Só tem 3 maridos aqui. Agora ninguém quer aparecer, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Igualmente vós, maridos. Olha bem. Coabitai com ela com entendimento, dando, honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Que sério isso, hein? Quem sabe as minhas orações, elas estão sendo impedidas, não estão chegando a Deus por falta de honra da minha parte para com a minha esposa? Olha, será que eu estou cuidando? Será que eu estou reverenciando? Será que eu estou estimando? Será que eu estou reconhecendo o valor que ela tem? Será que eu estou mostrando consideração a ela? Se eu estiver na desonra, certamente as minhas orações serão impedidas. Mas veja o que diz Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Falando agora com as mulheres. Quem é a esposa? Tem mais esposa do que maridos, é impressionante isso. Mas vamos lá, para as esposas agora, posso falar o versículo? 33, 1, 2, 3. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Aqui ainda fala do marido. Como assim? Agora fala da mulher. E a mulher reverencia o marido. O que é honrar? Respeitar, mostrar consideração, perceber, assistir, cuidar, reconhecer o valor, estimar, reverenciar. Isso quer dizer honrar. Será que as esposas estão estimando, estão reverenciando seu marido? Não é? Cuidando, considerando.
ou mostrando consideração, porque é mostrar consideração. A honra ela tem que ser aplausível. A honra ela precisa aparecer. Tem que ser notada, porque honrar é mostrar consideração. Está conseguindo entender ou não? Ela já sabe, marido, que você a ama, mas você tem que mostrar que a ama. Porque a mulher ela faz uma leitura diferente do marido. Ela faz uma leitura diferente. Ela sabe que você a ama, mas você tem que mostrar. Ela só entende mostrando. Está entendendo ou não? Mostrando. Do contrário, fica um pouco complicado. Agora eu fico imaginando o seguinte: imagina comigo aqui agora, hein? Ó, imagina um lar onde filhos não reverenciam os pais. Os pais não assistem os filhos. Falando de honra. O marido e a mulher não se honram. Qual o resultado disso? Onde vai chegar isso? Entende? Então vamos fazer e vamos cumprir a nossa parte. Qual é? Honrar. Isso é um princípio estabelecido por Deus em sua palavra. Amém? Agora, acima de tudo isso, olha bem, acima de tudo isso que eu falei aqui, existe algo que eu preciso dizer que eu não poderia dizer, não poderia deixar de falar, que é honrar a Deus. Não dá para falar, não dá para deixar de falar. Honrar a Deus, quer ver? 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo de número 2. 1 Samuel capítulo 2, gente, que profundo isso. Que Deus te ajude a entender. Vamos lá. Posso falar já o versículo para vocês? Vou falar. Diz assim, versículo 30, quem já achou? Vamos lá, preste bem atenção agora. 1, 2, 3, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos, desprezados. O que foi que Deus disse? Aos que me honram, honrarei. Honrar a Deus é honrar a sua palavra. Honrar a Deus é honrar a sua palavra. Aquilo que a palavra diz, eu devo fazer. Por exemplo, tudo que eu preguei até agora, veio de onde? Então, quando eu obedeço, eu pratico. E não é só isso. Mas tudo que me vem da parte de Deus por meio de sua palavra, se eu vivo aquilo, pratico aquilo, eu estou honrando a Deus. Quando eu honro a Deus, eu serei honrado. Quando eu desprezo a Deus, preste atenção, eu serei desprezado. É uma plantação. Eu planto e colho. Eu planto e colho. Eu planto e colho. Plantei honra, vou colher honra. Plantei desprezo, vou colher desprezo. Eu serei desprezado quando eu desprezo a Deus. Eu serei honrado quando eu honro
a Deus. Eu falava com vocês aqui, citei muito rapidamente, a questão do princípio de ofertar. Não está na palavra do Senhor? Honra o Senhor com os teus bens e te fartarás. Quando você hoje fez um voto aqui comigo, de agosto, ajudou aqui no culto, setembro, né? Outubro e novembro. Você acha que Deus não vai te honrar? Porque você está honrando a Ele. Está conseguindo entender ou não a mensagem? É exatamente isso. Agora, tem um mistério aqui por detrás, escondido. Quando você honra a Deus, você ativa o poder dele para fazer o milagre na tua vida. Sabia disso ou não? Olha onde está isso. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Olha que profundo o que nós vamos observar aqui e logo terminaremos. Mateus 13. Já estamos indo para a reta final dessa pregação, irmãos, e tomara que você esteja recebendo e entendendo da parte de Deus o que você precisa entender, ok? Quem já achou Mateus capítulo 13? Então vamos ler 4 versículos, do 54 ao 58, ok? 54 diz: e chegando à sua pátria, aqui falando de Jesus, Jesus chegou à sua pátria, sua terra. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simeão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Olha o versículo 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta, olha aí, sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Leia comigo em voz alta agora o resultado disso aqui, daquele dia, daquele momento, naquele lugar, na pátria de Jesus, o que deixou de acontecer. 58, 1, 2, 3. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Conseguiu entender ou não? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, que na sua pátria, em sua própria casa, ele não pôde fazer muitos milagres, porque ali ele foi desonrado. Entendeu ou não? Ele foi desonrado, e ele chamou essa desonra de incredulidade. Então ele foi desonrado na sua própria pátria. A honra, irmãos, preste atenção, a Deus ativa o seu poder para o milagre. Diga: a honra a Deus ativa o seu poder para o milagre, ao passo que a desonra o impede. Quando honramos a Deus, Deus faz milagre, porque honrar a Deus é obedecer sua palavra, é praticar o que Ele diz. Diga: assim seja. Honrar a Deus está ligado a obedecer a sua palavra. Quando obedecemos a sua palavra, é liberado a bênção do milagre. Honre a Deus, e quando você honrar a Deus, vai ser liberado a bênção do milagre para a tua vida. Vocês entenderam? Como é que eu termino essa pregação? Lendo um dos salmos mais lindos que eu acho da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 91. Os últimos versículos desse salmo me fascina. Olha o que diz aí, Salmo 91.
E a gente vai ler os últimos versículos, são os últimos 3 versículos, falando de honra. Quando você honra a Deus, você é abençoado. Diga, quando eu honro a Deus, eu sou abençoado. Quem está pronto? Pronto mesmo? Olha os versículos 14, 15 e 16. Pronto? Começa assim, isso Deus falando. Pois que tão encarecidamente me amou. Amém? Deus falando, olha, tão encarecidamente você me amou. Em outras palavras, você me honrou. Porque amar a Deus é se entregar. É deixar a sua vida nas mãos dele para ele cuidar. É confiar plenamente nele, é fechar os olhos, Senhor, está aqui, está nas suas mãos. Você amou, você honrou, você acreditou que Deus podia cuidar de você. Entende isso? Por isso o texto está dizendo, pois tão encarecidamente me amou, o que eu recebo em troca? Aqui. Também eu o livrarei. Poloei num alto retiro. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. Você vai invocar. E ele vai te responder. Estarei com ele na angústia, comigo, com você. O que ele vai fazer quando a gente estiver na angústia? Livrá-lo-ei e o glorificarei. Tudo por causa de uma honra, hein? E como é que termina o versículo? Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei. Sempre haverá um caminho para você que Deus vai mostrar sempre de salvação. Por quê? Você está honrando a Ele. Honre ao Senhor. Honre o seu cônjuge, honre o seu pai e sua mãe, honre figuras de autoridades, viva as palavras de Deus, honre. Se a gente for pegar aqui os textos da Bíblia, né, que fala de honra, a gente vai olhar ali para Deus falando sobre honrar as viúvas, honrar os anciãos, tanta coisa. O importante é eu entender que o princípio de honra está na palavra do Senhor, é estabelecido por Deus, e isso só vai agregar, atribuir a mim bênçãos de Deus. Lembre-se do que Deus disse: eu honro os que me honram. Amém? Suas palmas vão exaltar a Deus sempre.